Salve, e como vocês estão? E hoje a gente vai continuar o react do vídeo passado, tá? Henrique Fock é considerado o primeiro helicóptero totalmente controlável do mundo, com os primeiros voos oficiais registrados em 1936. A estrutura dessa aeronave era baseada em um avião que o Fock tinha ajudado a projetar anos antes, o Focke-Wulf FW-44. O grande avanço do FW-61 era que ele reunia todos os avanços anteriores em uma única aeronave. A rotação contrária dos rotores resolvia o problema da reação ao torque. O rotor de 3 pás totalmente articulado de Cierva resolvia os problemas de instabilidade, e os controles de passo permitiam que ele realizasse movimentos com muita precisão, como um voo dentro de uma arena. Voo este que foi realizado por uma mulher, a Hannah Height, algo que não era muito comum naquela época. O problema é que ela tinha péssimos amigos. Outra curiosidade desta aeronave é que aquela hélice na frente servia apenas para resfriar o motor quando o helicóptero pairava ou voava em baixa velocidade. Algo que foi pouco utilizado na viagem do dia 20 de junho de 1938, quando bateu o recorde de distância ao voar por 230 km na Alemanha a mais de 100 km por hora, demonstrando que o FW estava pronto para o serviço. Era um helicóptero impressionante, mas eis que surge um cara chamado Igor Sikorsky, conhecido hoje em dia como o pai do helicóptero moderno. Mas por quê? Se tem algo que ficou claro na breve história que contei até agora, é que ele não inventou o primeiro helicóptero. A diferença aqui é que o Sikorsky inventou o primeiro helicóptero realmente bem sucedido, o Sikorsky R-4, o primeiro helicóptero do mundo que foi produzido em massa e que é a base da maioria dos projetos até hoje. O helicóptero alemão anterior também chegou a ser alvo de uma produção em massa. O projeto FA-223, para 4 passageiros, até entrou em produção, mas havia muitas bombas no caminho que impediram seu sucesso. Apesar disso, alguns exemplares foram recuperados depois da guerra e utilizados como base em diversos outros projetos também. Mas voltando ao Sikorsky, ele era um verdadeiro pioneiro da aviação em termos não apenas de helicópteros, mas também de aeronaves de asa fixa. Antes mesmo de ir para os Estados Unidos, ele já havia desenvolvido o primeiro bombardeiro quadrimotor para os russos na Primeira Guerra Mundial. Só que a Europa, devastada pelas guerras e revoluções, não oferecia mais oportunidades para ele como projetista. Então, em 1919, ele foi para os Estados Unidos tentar desenvolver as suas aeronaves. Apenas 4 anos mais tarde, em 1923, ele fundava a própria empresa de aeronaves, a Sikorsky Aircraft Corporation. Mas ao contrário de Potezar, ele não começou com a ajuda do governo americano. Teve que se virar para arrumar sócios e dar início ao empreendimento. E onde que um jovem imigrante russo iria conseguir dinheiro para um negócio nos Estados Unidos? Com outros russos, é claro. Os sócios no caso eram todos ex-oficiais militares russos. Já em 1929, a empresa havia se destacado a ponto de ser incorporada pela gigante United Aircraft and Transport Corporation, tornando-se uma divisão dela. Mas não confunda com a estatal russa United Aircraft Corporation, fundada em 2006. O fundador pode ficar putinho com você. A empresa que eu me refiro foi dividida em 3 empresas em 1934 devido às leis antitrust, com a Sikorsky ficando na United Technologies Corporation até 2015, quando foi vendida para a empresa aeroespacial Lockheed Martin. Mas voltando aos helicópteros, o projeto que realmente fez a empresa decolar foi o histórico VS-300, o primeiro helicóptero bem sucedido a usar a configuração de um rotor principal e um único rotor de cauda, ambos acionados por um motor central. Mas espera, este aí tem 3 rotores na cauda. É que o projeto começou com um rotor na cauda. Essa patente depositada em 1931 para uma aeronave de elevação direta mostra isso. Mas quando o helicóptero conseguiu sair do chão em 14 de setembro de 1939, ficou claro que ele até voaria, só não sabia para onde. O problema naquele momento é que ele não conseguia acertar aquele controle de passo cíclico, que altera o ângulo de ataque das pás individualmente para o helicóptero ir para os lados, para frente e para trás. O único que funcionava era o controle coletivo, para subir e descer. Então ele resolveu travar este controle cíclico e colocar 2 rotores de levantamento vertical na parte de trás, um de cada lado, todos acionados pelo mesmo motor central. A ideia era que, controlando o passo desses 2 rotores ao mesmo tempo com o controle coletivo, o único que tinha funcionado, ele teria o controle de avanço e recuo do helicóptero ao levantar a parte de trás. E para girar a aeronave, ele usaria o rotor de cauda de eixo horizontal. Feitos os ajustes, era necessário colocar em teste novamente, com o primeiro voo livre ocorrendo em 13 de maio de 1940.
E até que a nova configuração funcionou, mas com novos projetos surgem novos problemas. O VS-300 tinha dificuldade em voar para frente, mas para trás ele ia muito bem. O Sikorsky até brincava que iria virar o assento do piloto. Mesmo assim, os testes continuaram, com voos como o de 6 de maio de 1941, quando permaneceu no ar durante 1 hora e 32 minutos. Neste momento, ele já havia atraído a atenção dos militares americanos para a aeronave, mas era evidente que esse problema devia ser solucionado, e que o projeto com um único rotor na cauda era a configuração mais adequada. E foi o que ele fez. Continuou com os testes até solucionar os problemas que existiam no controle de passo cíclico, permitindo que os dois rotores de eixo vertical traseiros fossem removidos em junho de 1941. Agora sim, o protótipo VS-300 estava pronto para ser incorporado ao serviço militar americano. Leave no cell behind with the world's best. Em sua forma final, o VS-300 tinha um motor Franklin de 150 HP, uma fuzilagem feita de tubos de aço soldados e coberta com tecido para diminuir o arrasto. Ao longo do ano de 1942, os testes continuaram, juntamente com as alterações necessárias para que ele entrasse em produção e se tornasse o primeiro helicóptero militar a entrar em serviço nas Forças Armadas americanas e britânicas, agora com a designação de XR-4, ou Sikorsky R-4, que acabou sendo abreviado para R-4. Naturalmente que o helicóptero R-4 continuou a ser aprimorado nos anos seguintes. A cabine agora era totalmente fechada, com assentos lado a lado e controles duplos para uma tripulação de 2 homens. Em algumas versões, flutuadores foram adicionados para que ele se convertesse no primeiro helicóptero anfíbio do mundo, habilidade que foi colocada à prova em maio de 1943, quando ele realizou o primeiro pouso de um helicóptero em um navio no mar. Neste momento, diversas variações do helicóptero já estavam sendo encomendadas pelas forças militares americanas e britânicas, com motores de diferentes potências, com maiores autonomias, com pontos para carregar bombas e sistemas para o içamento de cargas e pessoas. Enfim, conforme as necessidades iam surgindo, o projeto base do Sikorsky R-4 era adaptado e ganhava uma nova denominação, XR-4B, YR-4A, YR-4B. Este Sikorsky R-4B de 1945, por exemplo, apresentava um motor de pistão radial de 185 HP, 200 kg de carga útil, velocidade máxima de 121 km por hora e 322 km de autonomia típica. Já o Sikorsky R-6, que foi o sucessor do R-4, apresentava um projeto muito mais aerodinâmico, com um motor de pistão de 240 HP e 390 kg de carga útil, velocidade máxima de 154 km por hora e 623 km de autonomia. Estava claro neste momento que o helicóptero havia superado a fase das manobras básicas de voo e se tornado uma ferramenta com capacidade de transportar carga útil e de realizar tarefas que antes não eram possíveis com outras aeronaves. E para não estender mais o vídeo, vou deixar de fora outros helicópteros marcantes, como o Bell 47, o primeiro que foi certificado para uso civil em 1946, e o lendário Bell UH-1, uma lenda do Vietnã e conhecido pelo apelido de Huey, e vários outros, mas chegaremos neles. Inclusive, comentem aqui o que não pode faltar na continuação dessa história. Agora, deixo aqui meu especial agradecimento aos apoiadores do canal. Tenham todos um ótimo ano e nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Então, esse foi o vídeo rápido, bem legal, a evolução do helicóptero. Então é isso, e falou!